a situação em Gaza e as manifestações. Olha, o Mauro Felipe aqui dizendo: estive na Flipei e foi impressionante a fila para autografar o livro, tirar foto com ele. Impressionante mesmo. Mais de 450 pessoas foram presas em Londres sábado num protesto pró-palestino. Uma característica desse protesto é a convocação de pessoas acima de 60 anos de idade. Pessoas com 60, 65, 68, 70, 75, 80, todo mundo preso lá em Londres. A repressão na Europa toda, especialmente na França, na Itália, na Alemanha e agora na Inglaterra, contra aqueles que defendem a causa palestina e denunciam o genocídio do Estado sionista de Israel, está cada vez maior. Aí tem uma alegação do governo inglês absurda de que o grupo Palestine Action, que é um grupo de ação em defesa da Palestina, eles qualificaram o grupo como terrorista. Como o grupo era um dos convocadores da manifestação, simplesmente chegaram lá e prenderam todo mundo. Prenderam mais de 450 pessoas. Impressionante. Impressionante, efetivamente. Mauro Felipe chegando aqui como novo membro, tá? E vamos ver. Tá aqui. O repórter Anas Al-Sharif, o repórter Muhammad Keiraga, o operador de câmera, não sei se a pronúncia está correta, cara, o Ibrahim Zahir, o operador de câmera Mohamed Alaiwa e o condutor Muhammad Nofal, toda a equipe da Al Jazeera em Gaza foi assassinada pelos nazis sionistas de Israel, pelo exército genocida de Israel. Jogaram uma bomba em cima da barraca de imprensa, que é conhecida em Gaza, Israel conhece, de propósito, jogaram uma bomba e mataram. Eu tenho as cenas, mas não vou mostrar, toda a equipe, Lisiana, toda a equipe da Al Jazeera. Não vou mostrar, que as cenas são muito horripilantes, efetivamente, mas está aí a nossa solidariedade. Nós conhecemos aqui o Anas Al-Sharif, que é um dos nomes mais renomados no jornalismo lá em Gaza. Mostrei aqui esta reportagem dele de uma semana atrás, não faz 10 dias. Ele é emocionado com a cena de uma mulher palestina desmaiando de fome. Vamos ver? بوابة مجمع الشفاء الطبي سقطت على الأرض من شدة المجاعة ومن شدة الجوع، ومن شدة الجوع كما نشاهد الآن يحاول الأهالي التعامل مع هذه السيدة. وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات، أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع، يسقطون على الأرض من شدة الجوع. وهذا المصاب الذي أصيب الآن لا يوجد له علاج، وهذا حال المواطنين جميعا هنا في داخل القطاع، يسقطون على الأرض واحد تلو الآخر، يحتاجون إلى وجبة طعام واحدة، يحتاجون إلى رغيف خبز واحد، يحتاجون إلى شربة ماء. كما نشاهد هذا المشهد المؤلم لهذه السيدة من شدة الجوع ومن شدة الألم ومن شدة القهر. والآن ونحن نتحدث هذه العربة التي دخلت إلى مجمع الشفاء تحمل مصابين مجوعين أيضا في داخل قطاع غزة. نتحدث عن موت بالبطيء لهؤلاء السكان، يموتون على مدار الساعة، يموتون على مدار الوقت. Não precisa nem traduzir, né? Dá para ver o tom de voz, o choro dele, é impressionante. Pois é, tá morto, né? Assassinado por Israel. Esse aqui é o último vídeo que ele fez, um pouco antes de ser assassinado, que é o vídeo das bombas sendo jogadas perto da barraca da Al Jazeera. Tá aí. Esse é o último vídeo dele.
Então, repercussão mundial da morte. Aqui estão os corpos dos 5 assassinados sendo homenageados pelos colegas jornalistas, né? Ainda jornalistas que ficam lá. Vamos ver, não tem ainda notícia se a Al Jazeera mandará outra equipe ou não, né? E tá aí, né? Essa é a reportagem do The Guardian. Anas al-Sharif, importante correspondente da Al Jazeera, está entre os 5 jornalistas mortos em ataque aéreo israelense em Gaza. Israel admite ataque deliberado ao jornalista, conhecido pela cobertura de primeira linha em um ataque a uma tenda do lado de fora do hospital Al-Shifa. Aquela cena, inclusive, que ele mostra da mulher desmaiada, é exatamente ali em frente ao hotel Al-Shifa, do lado que a barraca da Al Jazeera ficava ali do lado. Então bombardearam o hospital, bombardearam também a barraca. É um criminoso, efetivamente. Esse governo, esse Estado, né? Não é o governo. Netanyahu é um criminoso, é um Hitler. Mas não é ele, não é o governo dele, é o Estado israelense, né? O Estado israelense, que é um Estado nazi, sionista, efetivamente. Agora, olha só, isso aqui é nojento. É a título do G1. Título do G1. É inacreditável. A imprensa liberal brasileira é mais sionista do que a imprensa israelense. É chocante que isto aconteça. Exército de Israel diz que matou jornalista da Al Jazeera em Gaza. Eles conseguem dar a reportagem do ponto de vista do assassino. Do ponto de vista do assassino. E aí diz assim, militares o acusam de liderar célula do Hamas, o que a emissora nega. Empresa diz que outros 3 funcionários sejam mortos. É um negócio assim, é para ir apedrejar a sede da Globo, realmente impressionante essa reportagem do G1. Né? Realmente é de ir... impressionante. Também morreu agora, no final da semana, tá, o Suleiman Al-Obeid, conhecido da seleção palestina de futebol, conhecido como Pelé palestino. Tá? Embaixo vocês veem, no dia 8, na sexta-feira, o registro feito pela UEFA, né, que é a confederação lá da União Europeia, de futebol da União Europeia, um talento que deu esperança para inumeráveis crianças, mesmo nos tempos mais sombrios. E aí, o Mohamed Salah, egípcio, que é um dos principais jogadores, talvez nesse momento o principal jogador, jogando lá na liga inglesa, na Premier League, diz: vocês podem nos dizer como ele morreu, onde ele morreu e por que ele morreu? Tá aí. É uma coisa verdadeiramente impressionante. Bom, o tema está sendo Israel, o governo nazi-sionista de Israel, dizendo que vai acabar com o genocídio, vai liquidar os palestinos todos e ocupar Gaza de maneira permanente, tornar Gaza um protetorado, uma extensão de Israel. A repercussão do plano está granjeando oposição em todo o planeta. Os países europeus do Conselho de Segurança da ONU condenaram a tomada de Gaza pelos Estados Unidos. Os países árabes classificaram o plano de Israel de flagrante violação, né? E aqui o governo Lula diz deplorar a decisão de Israel de ocupar a cidade de Gaza, mas continua fornecendo petróleo e mantendo relações comerciais com o exército, com o Estado genocida de Israel. Tá? Netanyahu e Trump falaram por telefone para discutir em conjunto os planos de ofensiva de Israel em Gaza e tá aí, isso é Netanyahu, né? Dizendo que abram seus olhos para as mentiras do Hamas. Ele negando, diz que não tem fome, que o que há é uma campanha global de mentiras contra Israel,
né, e dizendo que não tem fome, que a ONU, que os estados todos, que a imprensa toda, todo mundo mentiroso, né? Chocante, efetivamente, que isso esteja acontecendo. O André Silva dizendo que a BBC noticiou na mesma pegada do G1, Mauro. Foi incrível. Incrível. Então, o Mauro Felipe, acho que eu já falei, que ele chegou como um novo membro aqui, o Newton Carvalho também, o Zipsec Zawada dizendo, não é surpreendente que o Reino Unido esteja a favor do sionismo. Quando aconteceu na primeira vez, né, lá na Segunda Guerra Mundial, eles também fingiram que o nazismo não estava acontecendo, a União Soviética estava combatendo sozinha. Coraline Perazzoli diz, estão fazendo o mesmo aqui, a CONIB está tentando classificar o PCO como grupo terrorista, já tem tentativa de tirar direitos do PCO e tem esquerda tipo Nogueira, acho que é Kiko Nogueira, ajudando, caluniando. Então, o PCO está sob perseguição intensa, o camarada Breno Altman sob perseguição intensa e, lamentavelmente, o governo Lula não só não rompe relações diplomáticas e comerciais com Israel, como tem uma série de parcerias com os sionistas aqui no Brasil. Nós mostramos aqui um encontro meses atrás do Ministério da Saúde com o grupo lá do Dória, né, com o grupo de saúde do Dória, presidido pelo médico Davi Lotenberg, que é o presidente da CONIB. Então tem parcerias e alianças entre os bolsonaristas, entre o lulismo e os sionistas do Brasil. Isto para não falar que é uma pessoa que está ao lado do Lula, uma das pessoas mais influentes junto ao Lula, que é a Clara Anti, foi nossa colega minha e do Maringoni lá no movimento estudantil, na virada do século 70, é hoje assessora, ela já tinha sido, ela está cumprindo de novo a mesma função que ela cumpriu nos outros governos Lula, ela está ao lado do gabinete do Lula e ela é responsável por montar a lista de tarefas. Ela tem um papel ali que o Lula considera estratégico. Toda vez que o Lula faz um discurso, faz uma reunião, tem um encontro e faz promessas ou diz o que vai ser feito, ela tem uma equipe grande de pessoas que sistematizam isto e mandam para os ministros respectivos para dizer, ó, o que você tem que fazer. Clara Anti é uma lobista sionista em tempo integral, instalada, incrustada no Palácio do Planalto. Da mesma maneira, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, é outro lobista em tempo integral do sionismo aqui no Brasil. Chocante que isto aconteça. É isso aí.